Telespectadores do programa Mundo Animal, estamos entrevistando a doutora Cláudia Castro Alves, psicóloga clínica, que está falando para a gente da psicologia do dono, né, tão importante hoje, especialmente para os veterinários, né? Eu fiz uma pergunta para ela no primeiro bloco com relação às perdas. Doutora Cláudia, o que acontece quando o dono perde um animal para ele? Qual que é o impacto disso? Assim, existem muitos aspectos que envolvem a questão da perda, né? Assim, o fato de hoje a gente está muito voltado para as coisas externas, então a gente não está entrando com tanta naturalidade com as nossas questões internas. Então isso acaba ficando muito em evidência quando o dono do animal perde o animal. Então ele sofre muito, ele fica muito na fantasia, né? Não é uma coisa, não é visto como uma coisa natural. E a perda é uma coisa natural. É importante a gente estar vendo a perda como um aspecto, ok, a gente sente, mas a gente não tem que fazer disso um drama na nossa vida, né? Isso tanto para o adulto quanto para a criança. Muitas vezes a criança ela não sente tanto quanto o adulto, mas o adulto projeta na criança o sofrimento dele. Então aí o que ele acha assim, ele já fica preocupado, não, e agora como meu filho vai ficar, o que vai acontecer, como eu vou fazer, como eu vou lidar com essa situação? E aí o que acontece? A criança acaba sentindo tudo isso, na realidade é o sofrimento do adulto, né? Porque para a criança é muito simples, perdeu, ok, chora, fica triste, mas daqui a pouco passa, né? É como um brinquedo, ele está brincando com uma coisa agora, daqui a pouco ele esquece, já vai brincar com outro e nem lembra mais do outro brinquedo. Se ele briga com alguém, se a criança briga com alguém, é a mesma coisa. Ela briga, daqui a pouco chora, daqui a pouco passa e volta a brincar de novo. Então, com o animal, é a mesma coisa. É claro que é sofrido, tem que dar atenção, mas tem que explicar para a criança que isso é uma coisa natural. E o adulto também tem que entender isso com uma certa naturalidade, né? É o desapego. Agora, quando existe muita dificuldade, por isso é uma das razões pela qual nós estamos trabalhando junto. Hoje em dia, as pessoas estão sofrendo muito por isso. Então, assim, o veterinário, ele percebe muito isso, fica muito em evidência e entra o nosso trabalho em parceria, né? Psicólogos e veterinários fazendo um trabalho sobre o proprietário que está com dificuldade de acessar naturalmente as questões emocionais dele, né? Perfeito. O idoso também, nós temos hoje muitos proprietários de animais que são idosos, vivem sozinhos com o cachorro, com o gato, e quando perdem é um drama. Às vezes a gente fica mais preocupado com o proprietário do que com o animal. É verdade. Porque é a dificuldade, né, de estar lidando. Nós estamos aqui nesse mundo para a gente estar trabalhando todos os nossos aspectos emocionais, físico, espiritual. E à medida que a gente não desenvolve esses aspectos de forma equilibrada, acaba acarretando muitas consequências, né? Por isso a depressão, quando perde o animal, a dificuldade de relacionar com a perda, é uma coisa muito dolorida para muitas pessoas. Justamente porque não trabalhou, não deu atenção a aspectos da vida que são importantes, que são fundamentais. Não dá para a gente sair dessa vida aqui sem a gente estar lidando com todos esses aspectos. E como eu disse, tanto para homem quanto para mulher é igual, não tem diferença. A mulher ela é mais afetuosa, sim. O homem mais razão, sim. Mas o que é razão? É ser razoável, né? Então, assim, quer dizer, tanto um quanto o outro tem as qualidades para cumprir o seu papel aqui nessa vida. Então, quando a gente evita isso, a gente não lida com isso, aí traz as consequências, as doenças, né, as depressões, a dificuldade de lidar com a perda e uma série de outras coisas, né? Aliás, essa questão da perda, toda sensação de perda vem de uma falsa sensação de posse? É verdade, bem lembrado. É verdade. E a gente não é dono de ninguém nem de nada, né? Tudo aqui passa, tudo é passageiro, né? Os budistas, assim, eu gosto dos budistas, assim, com relação ao desapego, né? Eles ficam dias e meses construindo grandes mandalas de areia, assim, com muitos detalhes, assim, uma perfeição, assim, fora de série. E aí, quando eles terminam, eles desfazem isso. É uma forma de lidar com a perda. A gente pode olhar o animal dessa forma também, né? Assim, é uma coisa natural, perder é natural. A gente não tem posse de nada. Tudo passa, todo mundo sabe que a gente tem filho para o mundo, né? Então, é lidar com naturalidade, né? Assim, não entrar no drama. O problema todo é entrar no drama, né? E à medida que você entra no drama, aí vem, assim, os problemas são muitos. Voltando ao assunto das crianças, o que eu sinto no consultório, que a perda de um animal é o primeiro contato que a criança tem com a morte. É verdade. Uhum. E eu acho isso de uma riqueza tão grande, porque senão se tornam, crianças que não têm animais se tornam adultos que não sabem o que é a morte.
Muito bem colocado. Eles crescem, e aí quando vem a falecer pessoas próximas da família, como um pai, uma mãe, né, um avô, é disso para o psiquiatra, porque a pessoa não faz a conexão com a morte. É verdade, você tem toda a razão. É por isso que eu digo, né, ter um animal é uma verdadeira escola, né, tanto para a criança quanto para o adulto, né, e assim, o pai tem a possibilidade de estar ensinando para o filho, né, como lidar com a situação, né, mas de forma natural, por favor, sempre de forma natural, né. Agora, vamos falar um pouquinho dos benefícios de ter um animal, doutora Cláudia. O que a senhora acha que mais traz de benefício para a pessoa, para a criança, para o idoso, a presença de um animal na casa? Ou seja, é uma questão de saúde emocional, saúde mental, é uma questão energética. Como é que você vê essa relação? Saúde física, mental, espiritual. E mais um monte delas. Exatamente. Todos os sentidos, ela faz bem em todos os sentidos. Não tem o que... É claro, desde que você lide com o amor. Assim, o que transforma tudo, o que muda tudo é o amor. Né? Então, assim, à medida que você lida com o animal com amor, ele trabalha todas as suas questões. Não tem o que ele não trabalhe. Como eu disse, a gente tem que se sensibilizar em todos os sentidos. Ser razoável, lidar com as emoções, lidar com tudo, a gente tem que lidar da forma mais equilibrada possível. Né? Então, o animal, ele traz tudo isso. Você, num dia de estresse, quando você brinca com o animal, você já fica tranquilo, a criança a mesma coisa. A questão do cuidado, a questão do amor, né? Ter que dar comida, tudo isso é muito lúdico, né? Muito lúdico, tanto para adulto quanto para criança. Então, assim, os benefícios são ilimitados, né? E sem contar até, se a gente entrar em termos energéticos, né? Realmente o animal, a energia densa, ele acaba sutilizando ela no dia a dia, né? Entendi. Doutora Cláudia, voltando à questão da perda, eu tenho uma dúvida agora que sempre me fazem. Às vezes o proprietário lá no consultório perde um animal, o animal vem a falecer por N razões. E ele pergunta assim, doutor, posso já comprar um outro animal? As pessoas querem substituir o animal de forma automática. E eu, como não tenho formação em psicologia, obviamente, eu nunca sei o que responder. O que a gente responde para um proprietário que está nessa situação? Para ele ficar atento, se ele, como você disse, ele não está querendo substituir imediatamente, isso não é bom, né? Assim, é importante você lidar com o que você está sentindo, né? O que você sente é o seu mundo. Então, assim, o que você está sentindo dor, então sente essa dor, vive ela por um período considerável, né? Para depois você poder pensar em adquirir um outro animal. Não necessariamente a melhor solução é você adquirir imediatamente um outro animal nessa situação, né? Tem que dar um tempo, tem que viver o luto, sim, e depois você pode pensar, se você sentir a necessidade, você pode pensar na possibilidade de buscar um outro animal. Mas imediatamente não é bom, né? Assim, a gente não troca, se alguém da tua família morre, você não vai substituí-lo imediatamente, não tem como isso. A questão do sentimento, do coração, do que você sente pelo outro, é eterno, né? Então, isso não morre nunca. Então, não dá para você, assim... Você pode fazer, mas assim, fica uma coisa muito superficial, né? Pouco trabalhada. Fica vazio. Fica vazio, Perfeito. Olha, esse assunto é muito interessante. Não é à toa que a doutora Cláudia, ela atende lá no nosso consultório, dando toda uma assessoria para os nossos clientes com relação aos cuidados psicológicos que a pessoa tem que ter em relação ao animal de estimação, né? Doutora Cláudia, eu gostaria que a senhora deixasse aí o seu contato, caso o telespectador do nosso programa tenha alguma dúvida, que faça contato direto e faça a pergunta diretamente para você e deixar uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito do seu trabalho. Bem, eu atendo na Moca com o Dr. Marcos e meu telefone é 3451-0636. E o que eu diria, assim, ame o animal de vocês, assim, mas ame muito e aprenda, lide com ele, assim, com muita consciência, para você realmente aprender tudo o que ele tem para te ensinar, né? E ele tem muito a te ensinar. A gente tem que ser humilde a esse ponto, né, de estar vendo o que o animal nos proporciona. Eu costumo dizer que o homem precisa do animal para se humanizar. Foi essa a mensagem. Doutora Cláudia, quero agradecer muito a sua entrevista e dizer que a senhora está convidada previamente
para abordar outros assuntos relacionados à psicologia do dono aqui no programa Mundo Animal. Foi um grande prazer fazer esse programa e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Mundo Animal. www.tvmundi.com.br. Se você tiver uma crítica, uma sugestão de pauta, mande um e-mail para a gente, mundoanimal@tvmundi.com.br. O aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes faz parte da aromaterapia vibracional, ou seja, trata dos animais tanto a sua parte física quanto a sua parte emocional. Animais que apresentam quadros de ansiedade, de estresse, de depressão têm os melhores resultados com o aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes.